Muito obrigado, colega Rosarita Machado de Barros Caron. Agora, doutor José Eimar Loguércio, advogado e assessor jurídico da CUT. Muito bom, doutor José Eimar. Que foi o mais gentil de todos, pelo que me informaram, abrindo mão em razão aí da premência dos outros oradores. Muito bem, doutor. 10 minutos. É um prazer estar aqui. Desembargador Gustavo Alckmin, conselheiro. Ministro Lévis Bentes, conselheiro. Juiz Carlos Eduardo, também conselheiro. É um prazer estar aqui no Conselho Nacional de Justiça, numa audiência pública deste tema. Eu quero inicialmente fazer algumas ressalvas, porque trago aqui a minha experiência como advogado sindical, como advogado trabalhista, mas não falo em nome institucional, não é? O movimento sindical costuma ter sempre alguma dificuldade quando se trata de temas institucionais da Justiça do Trabalho. No entanto, o movimento sindical tem muita certeza, pelo menos parcela dele, do que está em jogo neste momento na sociedade brasileira e no mundo, em relação aos ataques aos direitos sociais, aos direitos humanos, e o papel também que a Justiça do Trabalho exerce e os motivos pelos quais, explicitamente, não está escondido em lugar nenhum, está lá no relatório do corte orçamentário, pelos quais se promove, nesse momento, um questionamento da Justiça do Trabalho. Então, tenho muita clareza de que o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com o ambiente também que nós estamos vivendo, muito mais do que propriamente com a questão específica. Mas falar quase por último tem, de fato, como disse a juiz André, uma vantagem de poder referir-se aos que já me antecederam, com os quais comungo. Eu, embora não estivesse aqui pela manhã, assisti boa parte das apresentações pelo sistema, que por sinal funciona muito bem, né? Então, ouvi o juiz Carlos Eduardo, a quem comungo boa parte, quase a totalidade do que apresentou aqui do ponto de vista crítico em relação ao modelo, né? Ouvi a desembargadora Sayonara, ouvi o meu colega Mauro Menezes, que também é advogado sindical, e primeiro, ouvi agora na parte da tarde, e vou começar pelo fim, a juíza Rosarita, a quem tenho enorme apreço e quem dou testemunho de que é uma excelente conciliadora, sem ser uma, como é que foi o termo, coerciliadora, não é? Que é onde, de fato, eu ouço vários colegas meus Brasil afora, sobretudo os advogados mais jovens, né, dizer sobre esse perfil de uma conciliação quase que obrigatória, tendo em vista toda a questão posta no mundo do trabalho, sobretudo no ponto de vista dos conflitos coletivos e especialmente no caso aqui dos conflitos individuais. Bom, mas quero começar a minha fala dizendo que, primeiro, numa questão mais geral, não é? O tema é extremamente complexo, mas extremamente importante. Portanto, de fato, nenhuma resolução sobre uma matéria como essa pode ser feita de modo assodado, apressado, ou pensando exclusivamente a partir do momento de crise, ou então uma certa, que eu vejo em alguns momentos no Brasil, alguns temas que viram a coqueluche, né? Não é novidade que esse tema já tenha virado coqueluche em outros momentos, né? A questão da mediação, a questão dos modelos alternativos de resolução de conflitos, não é novidade. O que nos preocupa é a conjugação de vários fatores, dentre eles a própria discussão da terceirização, a própria discussão do negociado sobre o legislado, e agora a própria questão da mediação, do afastamento da Justiça do Trabalho, especialmente a partir do que eu considero como um espaço público de efetivação de direitos que ela cumpre. Se cumpre bem ou cumpre mal é uma outra questão, mas cumpre, tem um papel importante, histórico, assim como a CLT tem um papel importante, histórico e ainda muito central
para um país como o nosso, com tanta diversidade, né? Mesmo as categorias mais organizadas, aquelas que contam com sindicatos mais fortes, têm, em momentos de crise, muita dificuldade de negociação coletiva. Então, o nosso modelo tem que começar, pensando na justiça do trabalho, pensando também no nosso modelo sindical. Eu acho que tem as duas coisas, quando a gente pensa em conflitos individuais e coletivos, elas têm que ser pensadas, né? O sindicato está fora da empresa. Não há representação do sindicato no local de trabalho, o que dificulta enormemente se falar em negociação coletiva, sem a presença do sindicato no local de trabalho, sem as garantias de direito de greve, sem as garantias para o dirigente sindical, sem as garantias para aqueles que são militantes sindicais no local de trabalho. Digo isso porque boa parte, por exemplo, quando se teve as comissões, quando veio o modelo das comissões de conciliação prévia, algumas que sobreviveram, só sobreviveram se realmente passaram a adotar um modelo em que o sindicato tem ampla participação, em que não se negocia na vigência do contrato de trabalho e que realmente possa exercer um papel que não seja de mera monetarização das discussões coletivas. Por exemplo, há alguns setores que têm nos acordos coletivos ou nas suas convenções coletivas um procedimento para a prevenção de assédio moral, né? Uma forma de tentar prevenir um determinado conflito a partir de uma experiência. Agora, pode-se dizer que essa é a realidade de todo o Brasil? Evidentemente que não. Então, quando se quer transformar uma experiência local ou regional que dá certo numa experiência institucional nacional, as coisas se complicam, né? Quando se fala hoje em negociado sobre legislado, é a mesma questão. A CUT é uma central que nasceu da negociação coletiva e da importância que dá à negociação coletiva. Isso não significa que ela apoie se transformar o negociado sobre o legislado. A autonomia coletiva é algo que precisa ser incentivada, mas a partir de uma série de mecanismos de promoção da negociação coletiva, de assegurar o direito de greve, de assegurar a representação no local de trabalho, não do esfacelamento, do enfraquecimento do movimento sindical, como se vê hoje, na pulverização que nós temos, na terceirização que interfere na representação sindical. Enfim, nós temos um conjunto de fatores, né, que leva a uma certa a fragilização da própria negociação coletiva e não o seu inverso. Então, me preocupa um pouco o discurso, e aqui também é o discurso que se vê na discussão da mediação, um discurso que, aparentemente, ele quer ser benéfico, mas que, na prática, digamos assim, combinado com todos os outros fatores, ele traz dentro dele a mesma lógica de desconstrução das garantias e da efetivação dos direitos sociais. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns dados que me parecem interessantes, e eu não sei se é bom ou ruim, mas um que me antecedeu, um colega, apesar que ele é magistrado, mas é colega, né? Estamos todos aqui na mesma condição. Pelos dados do Tribunal Superior do Trabalho, pela estatística, de fato, o número de conciliação gira em torno, no último ano, de 39%. Nos anos 80, girou em torno de 50 e poucos por cento. E, mais recentemente, na faixa de 40%, 42%. É bom ou ruim? Não sei. Não sei dizer se isso é um percentual bom ou ruim, né? Mas também nunca variou muito mais do que isso, né? Não variou muito mais do que isso. Mas, também das estatísticas do TST se diz, as 5 matérias mais reclamadas: aviso prévio, multa do 477, multa do 467, multa de 40% do FGTS e horas extras na primeira instância. Na segunda instância, do que se recorre? Horas extras, assistência judiciária gratuita, honorários advocatícios, multa do 477, indenização por dano moral. E no Tribunal Superior do Trabalho, horas extras, negativa de prestação jurisdicional, intervalo intrajornada, indenização por dano moral, honorários advocatícios. E quando se olha o perfil da atividade econômica
de primeira instância até o Tribunal Superior do Trabalho, o que se vê? Indústria, serviços e comércio na primeira instância. TRTs, indústria, serviços diversos e administração pública. Indo ao TST, indústria, administração pública e serviços diversos. Se explodir esses dados, nós vamos ver administração pública no TST, sistema financeiro, grandes indústrias, ou seja, no sistema, na verticalização de recursos, os setores mais organizados da economia e a administração pública são os que prevalecem nesse sistema. Na base, prevalece o trabalho ou da indústria da construção civil, ou do comércio, enfim, não há uma coincidência, digamos assim, nesses números no sistema vertical de recursos e na primeira instância. O que significa que boa parte do que vai à justiça não é para direitos novos, mas é para o cumprimento da legislação, para o cumprimento de acordos e convenções coletivas. Ou seja, é por descumprimento da lei ou das convenções e acordos coletivos que se vai à Justiça do Trabalho, que se procura a Justiça do Trabalho. E, portanto, digamos, os mecanismos de mediação, neste caso, são insuficientes pensados da forma como vem sendo pensados mais recentemente. E aqui vou encerrando dizendo que me sinto bastante contemplado nas falas que me antecederam, no sentido de que este sistema ele tem que preservar, não uma lógica de monetarização, mas sim uma lógica de preservação dos direitos sociais. Precisa ser mais aprofundado o mecanismo em relação aos sistemas de conciliação e à formação dos juízes, e também a formação dos advogados, por que não, para tratar desses temas. É preciso que também se olhe para o mundo sindical e reforce o papel dos sindicatos, não deste modelo sindical que nós temos, mas de um modelo em que realmente haja representação sindical efetiva, representação no local de trabalho, e que esses conflitos possam ser tratados, não no âmbito, digamos, de um processo simplesmente para reclamar aquilo que não se cumpriu, mas especialmente para que a Justiça do Trabalho possa cumprir o seu papel público, né, de efetivação dos direitos sociais. É o que eu posso contribuir aqui, agradecendo novamente muito a possibilidade obrigado, de participar. doutor